Agradeço à empresa, às Águas e à Cintouro, a oportunidade que nos dão, em meu nome, e falar por um tema que é cada vez mais abordado nas empresas e cada vez mais uma preocupação no nível das empresas tem a ver com o consumo de álcool em meio laboral e com as implicações que isso tem a todos os níveis, quer desempenho, a qualidade do desempenho profissional, quer a saúde do próprio do consumidor. Não se pode, enfim, levar isto aos extremos. Estamos a falar de um consumo patológico em meio laboral com consequências potencialmente perigosas. Obviamente, não estamos a dizer que não se deve consumir de todo. Aliás, há até autores que defendem que baixos consumos de álcool são benéficos em termos de circulação, nomeadamente a circulação coronária. Claro que se nós formos ver o que diz a Bíblia da Medicina, é um livro chamado Harrison, é um livro americano, e o que é que eles defendem, se nós formos ver lá os consumos que eles recomendam, estamos a falar de consumir uma colher de sopa de whisky, não estamos a falar de um copo de whisky com gelo. Portanto, são os consumos quando lá se diz, eles recomendam o consumo de álcool para situações muito específicas e em baixa quantidade. Não é nenhum drama, que a gente ao fim de semana beba um copo de vinho tinto à refeição. É evidente, até pode ser saudável. Em meio laboral, e é disso que falamos hoje, pode ser potencialmente perigoso. E nesta altura, muitas empresas, porque a legislação criou um novo leque, uma nova oportunidade de vigilância destes consumos, muitas empresas estão a implementar mecanismos de controle do consumo de álcool e a proibir por completo até no contexto de trabalho. Hoje, procurei organizar esta apresentação de forma muito simples. É um privilégio para mim, sinto-me em casa, não é? É uma empresa com que trabalho há muitos anos e, portanto, fiz isto de uma forma muito informal, como faço geralmente. Estão completamente à vontade para a qualquer momento poder interromper, colocar qualquer dúvida que seja suscitada. E eu dividi esta apresentação, digamos, em três grandes partes. Uma primeira que tem a ver com as repercussões do consumo de álcool nas empresas e na qualidade do trabalho realizado. Uma segunda parte que tem a ver com as repercussões na saúde do próprio, os problemas que o consumo de álcool, e estamos a falar de consumo de álcool destrutivo, não estamos a falar, como eu estava a dizer, de álcool de vinho bebido pontualmente, estamos a falar de consumo destrutivo, nas repercussões que isto pode ter para a saúde do próprio. Numa última fase, falarei sobre os mecanismos que a lei de controle disto em termos de empresa, em termos de trabalho. E desde logo, a primeira preocupação consumo de álcool tem, desde logo, digamos, acidentes mortais, morte precoce, sejam eles que tipo de acidente seja. Quer dizer, em qualquer que seja o tipo de acidente, sejam acidentes pessoais domésticos, sejam acidentes de viação, sejam acidentes de trabalho, todas as estatísticas internacionais dizem que à cabeça das causas de acidentes estão em consumo de álcool. Depois temos a sinistralidade laboral e rodoviária, sendo que isto, mesmo a sinistralidade rodoviária, continua a ser uma preocupação grande para as empresas. Saberão, com certeza, que no passado, longínquo, a cobertura do chamado risco itinérante, portanto, o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, era facultativo. Portanto, as empresas só cobriam esse risco quando expressamente pediam. A legislação mudou e agora é exatamente ao contrário. Quer dizer, se a empresa não manifestar vontade de excluir esse risco, sendo que, se o fizer, a responsabilidade cabe na própria empresa, mas eu diria, neste momento, a grande maioria das empresas, a generalidade das empresas não o fazem, este risco in itinere, o risco do trajeto e os acidentes de viação e outros que possam acontecer no trajeto estão cobertos pela pólice de acidentes de trabalho. E os sinistros, e a gravidade dos sinistros,
que as empresas têm refletem-se depois no prémio pago ao fim do ano, que as companhias de seguros não são instituições de benemerência. E, portanto, isto começa a ser, infelizmente em Portugal há muito esta lógica que muitas vezes só quando se sente no bolso é que as pessoas se acordam. As pessoas, e neste caso as empresas, enquanto isto foi um problema das seguradoras, facilitava-se muito, até se faziam participações de sinistros que ocorriam logo comigo, já que a jogar futebol na praia de Matosinhos, e depois na segunda-feira apareciam-nos nas companhias de seguros a dizer que caíram e fizeram bem tosta ao entrar na empresa. E as empresas lidavam com isto com algum facilitismo, não é? Pronto, era um jeito que se fazia ao trabalhador, coitado, o rapaz até bom tipo, está ali aflito do tornozelo, vamos dizer que foi aqui na empresa. Hoje não é bem assim, porque isto reflete-se nos custos da empresa. Isto vai refletir-se no prémio pago ao fim do ano e, portanto, as empresas estão muito mais atentas a isto. Prejuízo à imagem da empresa. Vocês imaginam-se a ir a uma empresa contratar um tipo de serviço, fazer um pedido de informação, um esclarecimento, e imaginem-se a ir às finanças, tirar uma dúvida no vosso IRS, e ficando-vos até de estar alcoolizado. Acharia muita piada, eu não acharia piada nenhuma. Não é? Portanto, há aqui uma imagem, no vosso caso não afeta muito, porque as águas não está direto com o consumidor final, com o cliente final, a vossa responsabilidade termina a entregar a água em condições aos municípios, portanto, não vão mutar isso, mas em general as empresas há contacto direto com o cliente final e imaginem o que resulta para a imagem de uma empresa de ser atendido por um trabalhador que está com sinais evidentes de alcoolismo. Pois, eles preocupam mais à noite, de manhã, dia a sair de cana, e os problemas do absentismo, das faltas ao trabalho, do incumprimento de horários estão associados a isto. Eu não estou a dizer nada, vocês não estejam todos cansados de saber, só vou inventariar as consequências, mas qualquer um de vocês está perfeitamente à vontade e conhece esta realidade que é transversal a todos os setores, a todas as empresas. Baixa produtividade, particularmente naqueles casos das empresas em que os trabalhadores estão sujeitos a ritmos de trabalho intensivo e têm números, e é muito fácil provar que quando há consumo de álcool, a produtividade diminui e a qualidade do produto final diminui. É a maior produtora de garrafas, já podem dizer nomes, mas não vou dizer tudo. E há garrafas que são feitas por vidro soprado. E a quantidade de produto que é retirado de linha por má qualidade depois do almoço é muito superior. Está tudo dito. Quando há intervenção do trabalhador e o trabalhador não está em boas condições depois do almoço, a qualidade do produto final reflete exatamente essa condição. Depois, esta coisa chamada ressaca, que já algum dia atendeu um excesso, não é o meu caso, que dizem os meus filhos, eu sou uma ave rara, de facto, nunca apanhei uma bodeira, e prometi que ia apanhar, e tinha prometido que quando acabasse o curso apanhava uma bodeira. E tentei, mas não consigo, porque chega aquele limiar e não consigo, não passa para mim, não consigo. Mas os meus filhos têm essa experiência, já tiveram as suas, e dizem que eu tomava para que já não existe. A ressaca do dia a seguir, as dores de cabeça, a dificuldade em levantar e em produzir, são comum. Isto tem impacto, quer na produtividade, quer na qualidade do produto, que é aquilo que nós já falamos. Limitar a capacidade de decisão, particularmente aquelas áreas de trabalho, que há bocado falávamos, do indivíduo que faz cálculos e que faz orçamentos, não é? Eu não confiaria muito no indivíduo que está a fazer orçamentos de grandes obras da construção civil e que esteja alcoolizado, não é? Se bem que eu já conheci um senhor que para fazer grandes orçamentos se fechava no gabinete dele uma garrafa de whisky e uns de tabaco e saía de lá 3 ou 4 dias depois com o orçamento feito e com o tabaco fumado e com a garrafa vazia. Mas são
exceções, são exceções, não são regra e não são seguramente modelo nem exemplo para ninguém. É difícil, também não digo daquilo que nós estávamos a dizer, não acrescenta mais. A conflitualidade. Conflitualidade que é a todos os níveis. É a conflitualidade profissional, quer a conflitualidade vertical com os superiores hierárquicos, quer a conflitualidade horizontal com os colegas com a mesma função, mas não é só isto. Não é só isto. É conflitualidade a todos os níveis, até a nível familiar. E todos nós conhecemos exemplos, certeza. Eu conheço alguns, infelizmente, de pessoas que com o álcool se tornavam agressivos, batiam na mulher e nos filhos e tal. Depois havia muito a ideia, que é um disparate, de que quando a pessoa está com problemas, fugia-se do álcool. O álcool não resolve problemas nenhums a ninguém, não é? E, portanto, eventualmente, comportamento de cada um é diferente e, portanto, há pessoas que com habituais até se tornam divertidas e tal, mas não é a regra. Muitas vezes isso isso traduz-se em agressividade, em violência verbal e física, e muitas vezes são as famílias que pagam. São as famílias que pagam. É muito comum as histórias associadas aos resultados de futebol. Sporting empatou ontem, quem paga é a mulher. Isto infelizmente são histórias comuns. Pois, quer pelo próprio, quer por iniciativa das empresas, uma elevadíssima reputação das pessoas. As pessoas que com este tipo de comportamentos acabam por estar pouco tempo nas empresas, entram e saem, estão permanentemente em turnover e saltam de empresa em empresa, porque hoje, diria, de alguns aspectos, infelizmente, porque isto traz insegurança para os trabalhadores, as empresas protegem-se muito de uma fase inicial fazendo contratos a termo e tal, e mantêm ali o trabalhador sob vigilância durante 2 ou 3 anos, quantas vezes mais do que isso, mas vamos dizer 2 ou 3 anos, e portanto, durante esse período, se há comportamentos que desagradam, naturalmente o patrão não vai renovar o contrato. E não tem sequer que explicar porque é que não renova o contrato, não percebe, não tem modelo de comportamento que sirva à empresa e, portanto, resulta disto. Temos aqui altos índices de turnover, de despedimentos, abandono do trabalho, etc. Mas aqui, isto não está hierarquizado, portanto, não é exatamente esta ordem, mas vale a pena olhar, refletir quais são as áreas do negócio mais atingidas, mais prejudicadas, se quiserem, pelo consumo de álcool. Sendo certo, aquilo que usando este a Motengil há muitos anos proibiu completamente o consumo de álcool no local de trabalho e fornecimento de álcool nos refeitórios, etc. Portanto, fez tudo o que podia fazer. E isso ainda uma obra em construção e vê garrafas vazias de superboc em todos os patamares de escadas. Quer dizer, eles têm os seus mecanismos de levar as cervejinhas lá para dentro, porque trolha sem cerveja, a coisa não funciona. Portanto, nós temos que andar permanentemente numa atitude que não me agrada, que é a atitude fiscalizadora e muitas vezes uma atitude punitiva. Isto é uma coisa que desagrada profundamente, mas não há outra maneira. Só quando as pessoas começam a sentir na pele é que muitas vezes se levam a passando comportamentos. E eu estou a lembrar-me que quando se começaram a implementar os meios de proteção individual, os meios de proteção individual, dizer a um trolha para circular na obra tinha que usar capacete, aquilo é quase uma coisa afeminada, quer dizer, um homem, um trolha que se preze, andar com aquela porcaria na cabeça para quê? Não é? Até o momento em que os tribunais começaram a os tribunais de trabalho começaram a descaracterizar os acidentes. E eles começaram a perceber que se não tinham os equipamentos em uso, assumiam eles as consequências e o dano das decisões sofridas. E, portanto, aí começaram os comportamentos a mudar. Aqui, no caso do consumo de álcool, de facto, nestes últimos tempos, os comportamentos começam a mudar justamente pela implementação de mecanismos de fiscalização e de penalização do consumo de álcool nas empresas. E são muitas as empresas, nesta altura, a adotar estes mecanismos de prevenção. A legislação prevê
se possam fazer controle, inspeção, punição também aos trabalhadores em que haja risco para si, da sua atividade, há risco para o próprio ou para terceiros. Penso que ninguém tem dúvidas nenhumas aqui se eu dizer que foi fácil implementar estes mecanismos de fiscalização, por exemplo, nos motoristas do SCCP. Haverá alguma atividade pior que essa em termos de risco para terceiros. Um motorista alcoolizado põe em perigo todas as pessoas que são transportadas. Não. Já, por exemplo, aqui os nossos vizinhos que passam aqui ao lado da Douro Azul, dos baixos da Douro Azul, implementaram este sistema e na altura confesso-vos que eu próprio tive algumas reservas em relação à autorização, para fazer esta fiscalização. Porquê? Porque nos bares da Douro Azul há muita gente, há marinheiros, há camareiros, há cozinheiros, e há fisioterapeuta, e ginástica, e técnico de spa. E quando me disseram que queriam implementar isto para todas as pessoas que estão dentro do bar, eu confesso-vos que eu próprio disse, não vai ser fácil de implementar. Quer dizer, qual é o risco que resulta para terceiros do técnico de spa beber um copo ao almoço? Pois, mas a empresa usou um argumento foi sensível para a DGS e que aprovou exatamente assim para toda a gente. Porquê? Diz que os barcos têm um plano de segurança e em situação de emergência todas as pessoas a bordo, sem exceção, todas, sem exceção, têm tarefas que estão atribuídas em situação de emergência. Portanto, o técnico de SPA não está isento. E não estando isento, não pode beber. Ok? Nesta lógica, eu direi já que as águas da Bipaipa não terão nenhuma dificuldade em autorizar o regulamento do consumo de água. E não terá por razão. Óbvio que as águas da Bipaipa prestam serviço público elevatíssimo risco e, portanto, é importantíssimo mais do que em qualquer outra empresa que o produto de qualidade, a água que chega aos municípios, seja de qualidade, não vá adulterado porque o técnico estabeleceu estava a curar a ressaca do alcoolismo. Eu trouxe aqui, da minha experiência, eu selecionei apenas 3 exemplos, como sabem, já disse isto noutras ocasiões. A minha primeira formação foi em medicina legal, fui perito do Instituto de Medicina Legal durante alguns anos, depois tive um sinistro ligado ao tratamento de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e acidentes de viação, e a respectiva e cálculo da respectiva imunização, nos casos de resultarem sequelas, e nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, dedico-me exclusivamente à saúde nacional. Portanto, eu tenho uma visão muito, eu diria quase única entre médicos, não é? Portanto, tenho uma visão desde a autópsia, de apanhar o cadáver no vizinho legal, desde o tratamento do sinistro, e agora estou na prevenção do sinistro, estou antes de que aconteça o acidente. E, portanto, são 2 ou 3 exemplos que eu tirei de casos que me aparecem. Esta é do Instituto de Medicina Legal, um senhor de sexo masculino, 40 anos de idade, causa de morte, traumatismo crânioencefálico com fratura de crânio e hemorragia intracraniana, despiste motorizada, taxa de alcoolemia 2,3 mg por decilitro. Eu olho para uma coisa destas e penso, de coragem, não sei que com 2,3 gramas, eu acho que não segurava em pé, mas este não só conseguiu segurar em pé, como ainda conseguiu conduzir a moto. Acabou na minha mesa de autópsia. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada, que me aconteceu quando o Porto foi campeão europeu pela primeira vez. Jogou uma quarta-feira e eu fazia equipa de urgência às quartas-feiras no Hospital de São João. Claro, eu nunca vi uma urgência com tanta gente partida e tão feliz. Pronto. E então apareceu-me lá um senhor, apareceu na urgência um senhor a levar um colega que tinha perdido uma perna. E ele levava a sua Vespa e o senhor com a perna fraturada atrás. E ele parou à porta do São João, o porteiro veio ajudar a tirar o senhor da Vespa para entrar e depois foi preciso o porteiro tirar a Vespa dali. Porque eu vinha a conduzir, ainda estou por perceber até hoje como é que ele conseguiu conduzir a moto e como é que se conseguiu descobrir que era o Hospital São João. Ele não devia ter 2,3, devia ter 5,6, não faço ideia. Uma coisa, não é?
Portanto, infelizmente, estas coisas, 2,3 é dose. É dose. Nós vamos ter notícias por aí, há pouco tempo ouvimos que um senhor deputado da Assembleia da República foi apanhado a conduzir um automóvel com uma taxa parecida com esta. Não me recordo exatamente se o valor era este, mas não era muito distante. Infelizmente, acabou na mesa da autopsia. Esta é uma companhia de seguros, concretamente julgo que não é da vossa seguradora, isto é da tranquilidade. Um senhor com 36 anos de idade sofreu uma queda dentária com fratura dos ossos da perna. Este fez aqui um cocktail. Tinha uma taxa de álcool de 2,5 e como se isto não bastasse, e eu aqui faço um parênteses para dizer que Portugal tem o maior consumo de antidepressivos per capita da Europa Ocidental. Em Portugal usa-se, e eu peço-me dizer, e abusa-se do consumo de tranquilizantes e antidepressivos, e portanto este não só tinha 2,5, como tinha também o consumo de psicofármacos positivos. Portanto, eu peço-me dizer que acaba-se com o seguinte a acontecer. Quem deixa o tipo nestas circunstâncias subir para onde é, ou ninguém o viu, não acredito que o indivíduo com uma taxa de 2,5 não mostre sinais de estado alcoolizado. Não acredito. E, portanto, quem me deixou subir para o andar estava mesmo à espera que isto acontecesse. E, por fim, trouxe aqui um outro, este serviço de urgência de São João, que mostra que não é só quando se conduzem veículos, não é só quando se está nos locais de trabalho, mesmo quando se circula a pé. É um indivíduo de sexo masculino, 58 anos, acidente de viação com traumatismo crânioencefálico, fratura de costelas com perfuração de pulmão, fratura dos membros inferiores. Atropelamento por veículo automóvel, tinha uma taxa de alcoolemia de 2,6 e pesquisa de drogas negativa. Já agora, aproveito para dizer, entre parênteses, que há muito que é prática nos serviços de urgência, quando o indivíduo entra num acidente de viação, faz taxa de alcoolemia. Sempre, todos. Qualquer pessoa que entre no hospital, no serviço de urgência e que diga que foi vítima de um acidente de viação, é feita a taxa de alcoolemia. Acontece que isto por reclamação das seguradoras e por insistência, exatamente para poder excluir alguns acidentes, esta obrigatoriedade, portanto, começou a ser feita também nos acidentes de trabalho. Portanto, o indivíduo que chega ao hospital e foi vítima de um acidente de trabalho, é feita a taxa de alcoolemia. Isto pode levar à descaracterização do acidente. A legislação diz que, nestas circunstâncias, a companhia de seguros é obrigada a prestar os cuidados médicos, ou seja, os pensos, a cirurgia, o que houver de cuidados médicos, o tempo de incapacidade que o indivíduo está impedido de trabalhar e alguma sequela que possa resultar em incapacidade permanente, portanto, a tal percentagem da desvalorização final, a companhia de seguros está dispensada e paga zero. E voltamos àquilo que eu estava a dizer há bocado. Talvez este seja o caminho, talvez as pessoas começando a sentir no bolso, começando a sentir-se desprotegidas, sentindo que têm um acidente de trabalho e tinham uma taxa baixinha, 0,7 ou 0,8, não era nada do outro mundo, não era estes 2, tal. Mas isso foi o bastante para que a companhia de seguros se pusesse de fora e dissesse, sim senhor, a gente sutura-lhe a ferida, faz dos pensos e depois arranje-se. E a lei prevê isto. A lei prevê isto. E também quero dizer que eu próprio já tive uma situação muito, muito, muito desagradável no Tribunal de Santa Maria da Feira, no Tribunal de Trabalho de Santa Maria da Feira, em que me apresentei como perito da seguidora para participar no julgamento e o Sr. Dr. Juiz recebeu-me dizendo ao Sr. Doutor, fique sabendo, neste tribunal as companhias de seguros são ricas e os sindicatos são pobres. E eu que já tenho mais de 600 juntas médicas feitas em tribunal, também numa suspensão do que disse o Sr. Juiz, e a cada pergunta que ele me fazia, eu respondia, não sei, não, o sinstrado e tal, fez aqui uma fratura de ferro, não faço ideia. Não faço ideia, mas aqui é um relatório da companhia de seguros, diz que vocês até o operaram e tal. Não sei, senhor. Até que à terceira vez que eu lhe disse, ou quarta que eu lhe disse, não sei, o Sr. Juiz ficou muito zangado comigo e diz-me, Sr. Doutor, não estou a entender, você veio aqui fazer o quê? Então é nomeado para a companhia de seguros. Você vem aqui, não é capaz de me esclarecer em coisa nenhuma. Eu disse, então, senhor, não, eu estou-lhe a perguntar trabalho. Porque o senhor começou por me dizer
que as companhias são ricas, os sinistrados são pobres. O seu julgamento já está feito, independentemente do que eu possa dizer aqui. Portanto, só estou a poupar trabalho. Decidam o que entender. Eu não vou dar informação ao processo, porque o já tem o seu juízo feito. Isto permitiu que a companhia de seguros pedisse a anulação do julgamento e ele fosse repetido no outro tribunal, e assim foi o tribunal. O processo foi transferido para o Tribunal do Porto e repetiu-se o julgamento no Porto. Felizmente, esta realidade está completamente fora de moda. E hoje os tribunais também com outra sensibilidade para estes problemas, e é impensável acontecer uma coisa dessas. Se não há justificação para que a companhia de seguros seja obrigada a assumir, o tribunal dá razão em ponto final. E não tenho dúvida que faz mesmo a descaracterização do acidente. Portanto, o indivíduo que tenha uma taxa de alcoolemia à entrada no serviço de urgência, nem que ela seja pequena, se o regulamento da empresa, e eu depois já vos vou dizer as regras que o regulamento tem que cumprir, mas se o regulamento da empresa prevê que a taxa é 0,0, o motorista de autocarros que tenha 0,1 está em incumprimento. Ponto final. Ok? Vamos dizer, mas a lei prevê até 0,5. Pois, mas a empresa tem toda a legitimidade para impor o valor que entender. E essa legitimidade passa pela aprovação, quer pelo Conselho de Administração da empresa, quer pela Comissão de Trabalhadores. Quando haja, não sei se nas águas há Comissão de Trabalhadores, se não houver Comissão de Trabalhadores, tem que haver um representante, alguém indicado como representante dos trabalhadores. E tanto a administração como os representantes dos trabalhadores têm que aprovar aquele regulamento. Uma vez aprovada, é lei dentro da empresa. As intoxicações de consumo pode haver vários modelos de consumo. Nós estamos cada vez a ter novos modelos, novas preocupações com relação ao consumo de álcool. No passado, quando eu era miúdo, lembro-me lá, os belos lá da terra, levantavam-se ao tasco, bebiam um bagacito com café e estavam belos. Porque eles não tinham curado da vespa. Só apanharam uma bandeira na vida. Nunca curaram o que ela não sei. Isto hoje está muito diferente. E particularmente com os nossos jovens. As situações mais dramáticas que eu vivi nos últimos tempos foram jovens, nomeadamente jovens universitários, em que muitas vezes não bebem no dia a dia, não são consumidores regulares, e depois chegam ao desfile da queima das fitas e bebem uma garrafa de vinho do Porto. Eu durante muitos anos trabalhei, o meu consultório era na Torre da Tranquilidade, o edifício da Tranquilidade, mesmo em frente ao Palácio de Cristal. Muito tempo também se viam uns copos a mais e havia sempre uns colegas que acabavam o desfile da queima das fitas um bocado aos esses. Mas eu não me recordo de ver ninguém ficar pelo caminho sem um desfile. Isto hoje era obviamente comum. Eu lá de cima do meu quinto andar, do meu consultório, olhava para o Jardim Palácio de Cristal e via às dezenas deitados na relva do jardim, já nem saíam para a rua. Quer dizer, quando o desfile começava, eles já estavam dedos caídos que já não se levantavam. E isto é um perfil de consumo completamente diferente. Esta intoxicação aguda e este modelo de intoxicação aguda pode ter consequências perigosíssimas que podem levar, inclusive, à morte. Os casos mais graves que eu tive nestes últimos anos, os casos mais graves, estão exatamente associados a este tipo de consumo. Eu recordo, por exemplo, de dois miúdos que em Colombo foram roubar umas garrafas de uma bebida, gin, vodka, uma coisa dessa assim, a um supermercado. E depois, numa atitude provocatória, sentaram-se à porta do supermercado a ver o que tinham acabado de roubar lá dentro. Dois miúdos que nos entraram no hospital, os dois, estamos a falar de miúdos de 10, 12 anos. Não. Os dois entraram-nos em coma no hospital como alcoólico, ambos, e um deles faleceu mesmo, poucas horas depois de ter entrado. Portanto, estamos a falar de um consumo agudo, brutal. Isto pode levar à necrose das células do fígado de uma forma maciça. Eu
posso dizer, ainda há pouco fui tema de conversa lá em casa, meu filho, que é médico também, e participa da equipa que faz os transplantes de fígado no Hospital Universitário de Coimbra, dizia-me no outro dia, 90% dos transplantes que faz de fígado estão associados ao consumo de álcool. Estamos a falar de cirrose hepáticas alcoólicas. 90%. Se nós pensarmos que cada transplante de fígado custa a um país qualquer coisa de 250 mil euros, multipliquem isto, não posso dizer, o Hospital Universitário de Coimbra, este é o número que eu conheço porque o meu filho trabalha lá e trabalha diretamente nisto, o Hospital Universitário de Coimbra fez qualquer coisa como quase 300 transplantes de fígado no ano passado, em 2024. Multipliquem 300 transplantes por 150 mil euros e vejam o que é que isto significa. Pior ainda, eu nessa matéria sou muito crítico, que é, pior ainda, que é alguns deles, a gente põe-se um fígado novo, eles têm mais uns anos de vida e eles saem do hospital e voltam a beber. Pois, eu diria que, apesar de tudo, nesta altura, este consumo ocasional maciço nos preocupa mais. Isso, começa a ser muito o perfil de alguns consumidores. Eu tive lá, uns tempos atrás, um amigo em casa, eu não estou provavelmente habituado a estar a tomar conta do que é que as pessoas comem ou bebem, mas eu já vos explico porque é que foi fácil, porque eu tive lá um amigo, só por acaso, estava na Assembleia da República, que depois de jantar me perguntou se eu não tinha whisky. Eu disse, pá, aí não sei, pá, não tenho o hábito de beber, mas vamos ver. E tinha a garrafa fechada, por isso é que eu sei que eu abri a garrafa para ele. Não é? E ele conversou connosco. E saiu aparentemente bem, portanto ele devia estar habituado àquilo, não é? Mas a verdade é que quando ele saiu, olhei com para a garrafa e a garrafa estava vazia. A garrafa que eu abri às 9 horas da noite, ele quando saiu lá de casa à 1 e pico da manhã, já levava a garrafa para cima da barriga. Isto é um crime, isto é um atentado à saúde. Isto é, apesar de tudo, em termos de risco potencial da vida, é pior do que o tipo que bebe um copo a mais todos os dias e que pronto, fica um bocadinho alegre e tal, mas que não vai além disso. Apesar de tudo, as consequências de uma ingestão aguda são bastante piores que esta. Depois, há também, há bocadinho eu falava com vocês, já não sei quando vocês é que disse isso, julgo que foi à Maria, que eu na minha condição sou perito da Segurança Social, faço muitas médicas de reforma aqui em Valadares, e portanto aparecem-me muitas. E ainda há muito a ideia das pessoas se refugiarem no álcool perante situações de crise. O álcool não resolve problemas de a ninguém. Eu vi há dias uma senhora na Segurança Social, uma situação gravíssima de alcoolismo, porque desgraça do filho com 24 anos faleceu num acidente de moto, e a senhora entrou em erros de parafusos e a solução que encontrou foi refugiar-se no álcool. E este consumo de álcool tem que ser ligado, tem que ser visto como uma doença. Primeiro de tudo, isto é uma coisa associada ao consumo, mas o alcoolismo é uma doença. E tem que ser tratado como doença que é. Okay? Já lá vamos, eu depois falei adiante o que é que a gente pode fazer em termos de orientação destas questões. Estamos agora à segunda fase, que é o impacto disto para o indivíduo. Que repercussões é que isto tem para o indivíduo? Desde logo, perturbações na memória e na capacidade de aprendizagem. Bem, isto tem sempre uma modalidade complicada, é para justificar os numerais das consultas. Mas esta meu é a situação não é preciso ser médico para olhar uma ataque normal, mas sim, uma pulsação e o cérebro ocupando toda a canal craniana, e temos aqui a imagem de um cérebro de um alcoólico, um cérebro francamente atrofiado, e estes sulcos cerebrais francamente aumentados. A massa cinzenta é francamente diminuída pelo consumo do álcool. Perturbações psiquiátricas muito associadas à instabilidade do humor, às reações depressivas, as tais reações de conflitualidade, sejam elas profissionais ou pessoais ou familiares, e alterações do ritmo sono-vigília. A dada altura, está perturbado. Doenças do aparelho cardiovascular, que é uma coisa que pouco se fala. A intoxicação aguda alcoólica pode ter
consequências graves em termos de função cardíaca e atingimento do miocárdio, as chamadas miocardiopatias. Miocardiopatias são atingimento do músculo cardíaco por efeito do consumo agudo de álcool, mas também a hipertensão arterial, aquela que é mais conhecida, se eu vos perguntasse qual era a doença mais conhecida que vocês associam ao álcool, seguramente diriam a cirrose hepática, não é? Mas para além disso também a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crónica. Um problema também que começa a ser preocupante, tem a ver com a tal mudança de perfil de consumo que eu estava a falar. Os jovens cada vez a consumirem mais e os jovens a consumirem por picos, em momentos agudos, em intoxicações agudas. Tem a ver com disfunção sexual. Problemas de disfunção, sobretudo disfunção erétil no homem e problemas de fertilidade na mulher. É engraçado ver as estatísticas das consultas de fertilidade nos grandes hospitais e invariavelmente os problemas de alcoolismo aparecem associados a uma grande percentagem de casos. A disfunção erétil num jovem com 30 anos não é coisa normal, não é? E está muito associado a isto. A morte, sobretudo, a morte por intoxicação aguda, que é aquela que acontece com mais frequência, embora também estão casos de falência hepática e falência renal, sobretudo falência hepática, quando não é possível fazer transplante, ou o transplante por alguma razão não funciona, e portanto aí temos problemas de falência multiorgânica. Bom, perante isto, entramos na última etapa da minha apresentação, que é e o que é que as empresas podem fazer perante este cenário. A primeira coisa que podem fazer é fazer o que nós estamos a fazer aqui. É falar sobre o problema. É com toda a frontalidade, levantar essa questão e fazer campanhas focadas no problema dos consumos. Devo dizer-vos que eu tive que alterar a apresentação que tinha feito, porque a maior parte das vezes que tenho falado neste tema, nós falamos num pacote único e falamos de álcool e drogas. As drogas são também uma preocupação grande a nível laboral. Okay? Sobretudo quando os nossos jovens olham para o consumo de algumas drogas, as AX e tal, como sendo uma banalidade, coisa sem importância nenhuma, e não é assim tão banalidade. Portanto, nós costumamos falar nisto num pacote único, mas campanhas focadas nos problemas de consumo, sejam eles consumo de básico, consumo de drogas e consumo de álcool. Já agora um parênteses para vos dizer que é olhado muitas vezes como um problema menor o consumo tabágico. E para surpresa minha, todos os trabalhos que tive ocasião de ler sobre o tema dizem que as percentagens de sucesso na cessação tabágica são muito semelhantes às percentagens de sucesso no consumo de drogas. Portanto, nós temos um bocado a ideia generalizada, acho eu, de que, heroína, cocaína, uma coisa horrível, deve ser difícil largar. Pois eu tenho que dizer-vos que o consumo de tabaco, as taxas de sucesso não são muito diferentes. Depois, apoio ao tratamento e reabilitação. E aqui está aquilo que eu queria fazer o grande sublinhar nesta minha apresentação. Que é, disse-vos que o alcoolismo tem sido estimulante. Vejam estes mecanismos de prevenção como uma forma de reabilitação do indivíduo. Okay? A minha preocupação enquanto médico, e julgo que não estou errado, se é a preocupação da empresa, não é punir ninguém, não é despedir ninguém está interessado em processos disciplinares, o objetivo não é esse, o objetivo é ajudar e reabilitar. Claro que nós só ajudamos quem quer ser ajudado e deixa de ser ajudado. Mas eu tenho, felizmente, muitos casos de sucesso em que a medicina do trabalho articula, quer com os médicos de família, quer algumas vezes diretamente com o próprio centro de oncologia, temos uma unidade de oncologia excelente em Matosinhos, e nós articulamos muitas vezes diretamente com o próprio centro de oncologia para assegurar o tratamento destas pessoas. Não vejam nisto aqui uma intenção punitiva de andarmos a perseguir ninguém. É evidente que têm que ficar previstas no regulamento de sanções, mas até chegarmos aí há um longo percurso. Não é? Agora, um indivíduo que é apanhado uma vez com excesso, que se recusa a tratar-se, que não aceita reabilitar-se, volta a ser apanhado com excesso e torna a ser apanhado com excesso, há um momento em que temos que dizer, chega. Quanto a isso, julgo que seja
Depois, criação de políticas claras de controle de consumos e regulamentos. E aqui já fui adiantando alguma coisa sobre o regulamento. É obrigatória a essência do regulamento para se poderem fazer um bocadinho de prevenção. O regulamento tem regras que são para todas as empresas, nomeadamente que este controle tem obrigatoriamente que passar por profissionais de saúde, ou mesmo departamento de saúde ocupacional. Não é o chefe que olha para o indivíduo e diz: este tipo está coronado, ora vou aqui no balão. Isto não existe. Isto não existe. Okay? Posso dizer, por exemplo, como é que nós fazemos esta fiscalização aos motoristas do SCCP? Sai uma brigada para a rua, com um representante da Comissão de Trabalhadores, no caso dos SCCP, à Comissão de Trabalhadores, um representante da Comissão de Trabalhadores, um elemento do Departamento Médico da Saúde Ocupacional, médico, enfermeiro, um elemento e um motorista. Em qualquer momento, o autocarro é mandado parar, estas pessoas chamam o motorista e pedem para superar o balão. Se o motorista der positivo, é imediatamente substituído pelo que vai com a equipa e ele entra no autocarro, pega no autocarro e continua a viagem, e o que está com o teste positivo é retirado do local. Portanto, este é o mecanismo que nós encontramos, sendo que cada empresa tem o seu próprio modelo. Posso dizer, por exemplo, isto aqui, quebra de sigilo, mas estamos aqui em família e, portanto, aqui os nossos barcos da Douro Sul, por exemplo, nós encontramos um modelo que é, se nós programamos e dizemos que no dia que antes vamos a bordo do barco, temos lá uma intervenção, mesmo quando não se dizia que se ia lá fazer testes de alcoolemia, estava tudo negativo, que as pessoas vêm em equipa médica, não sabemos para o que vem, ok. Então o que é que nós decidimos fazer de acordo com a empresa? Fazer estas inspeções de uma forma aleatória, a qualquer hora, em qualquer ponto do percurso. Ok? E, portanto, em vez de eu dizer, eu vou lá no dia, não sei o quê, de surpresa, sem ninguém estar à espera, o barco encosta lá em cima na régua e alguém diz, não entra nem sai ninguém do barco e nós fazemos testa toda a gente. E, portanto, as pessoas já não... Toda a gente, nós normalmente não fazemos normalmente fazemos de uma forma aleatória, uma amostra. Quer dizer, eu tenho 50 pessoas a bordo de um barco, trabalhadores, e desses 50 convoco 10 para fazer uma amostra significativa, 15 ou 20% dos trabalhadores que estão lá ativos, e fazemos um teste dessa gente. E, portanto, as pessoas nunca sabem quem vai ser chamado, onde vai ser chamado, a que horas vai ser chamado. Isto é uma regra que se aplica normalmente nas generalidades empresas. Portanto, não faz sentido nenhum dizer às pessoas: olha, vocês vão ao exame periódico de medicina de trabalho e vão fazer uma bateria de análise e quando lá fores também vai ter que superar no balão. Eu já, por acaso, já apanhei alguns positivos à hora do pequeno almoço, já, mas não é muito habitual, não é? Então, e se a pessoa sabe, vai à medicina de trabalho, vai ter que superar no balão, pá, nesse dia não bebe. Bebe mais nesse dia à noite, já foi o exame só para comemorar a negatividade, não é? Isto não pode ser. Os regulamentos, como vos disse, tem que prever tudo. Tem que prever a possibilidade de o trabalhador dizer que aquele não confia naquele resultado, que aquele resultado não é verdadeiro e o direito que ele tem de pedir contra-análise. Tem que prever as punições a que ele possa estar sujeito, por exemplo, em caso de recusar a fazer teste. O trabalhador tem o direito de poder recusar-se a fazer teste, sendo que assume as consequências da sua decisão, mas pode recusar-se. Ok? Portanto, tem que estar tudo previsto, salvaguardar todas as possibilidades. Como vos disse, este regulamento tem que ser também, depois de aprovado na empresa, tem que ser depositado e aprovado pela Direção-Geral de Saúde, sendo que no passado isto era um processo complexo, porque nós tínhamos que mandar um documento para Lisboa e a Direção-Geral apreciava o regulamento e depois devolvia-nos o regulamento a dizer a linha 2 do ponto 3, aquela redação do texto não está bem, tem que ser modificada. Hoje isto acabou. Isto hoje acabou. A empresa manda o regulamento para a Direção-Geral de Saúde e com o regulamento manda um compromisso de honra da empresa a dizer que o regulamento está elaborado conforme a legislação em vigor e que mereceu a aprovação
neste caso dos representantes dos trabalhadores e do seu conselho de administração. E com este compromisso da empresa, o documento está tacitamente aceito e aprovado pela Direção-Geral de Saúde. Só em situação de litígio, imagino que há um conflito qualquer que culmina num processo disciplinar, com vista ao despedimento, só uma situação limite, que o processo vá parar a Tribunal de Trabalho, e aí a Direção-Geral de Saúde pode edificar o regulamento e ver se de facto estavam salvaguardados todos os direitos do trabalhador. Como é evidente, nós temos que salvaguardar que não haja aqui arbitrariedade, que eu não convoco o Manel só porque não gosto dele, e porque isto não pode acontecer. Também é verdade que a própria Medicina do Trabalho está muito maniatada nesta situação, embora aqui eu diria que é uma confidencialidade, é um gato escondido por arte de fora, né? Porque vocês entendem, eu que há uns tempos atrás tive uma situação complexa, que era uma situação de um indivíduo que era invisível do olho, tinha uma amarose e não via do olho. E eu queria fazer uma ficha de aptidão a dizer: este indivíduo não pode realizar tarefas que exijam visão binocular nem especial profundidade de campo. Ora, eu ao dizer isto, estou a dizer que o indivíduo não vê do olho. Eu estou a dizer, na ficha de aptidão, que ele não pode ser chamado, a fazer tarefas que exijam a visão dos dois olhos, é porque ele não vê. Certo? Pronto. E aqui depois a mesma situação, quer dizer, se o indivíduo, porque pode acontecer, a própria empresa pode ter iniciativa disso. O chefe de um determinado grupo de trabalhadores acha que o indivíduo não está muito bem e limita-se a acionar um pedido à ESO médica e o indivíduo vai lá para fazer o teste. Eu não posso pôr numa ficha, porque isso é uma quebra de confidencialidade, eu não posso pôr na ficha de aptidão que o indivíduo está inapto porque tinha uma taxa de álcool de 2,3. Isto é uma grave quebra de confidencialidade. Eu não posso pôr isto na ficha. Agora, vão dizer assim, se eu tenho suspeita que o tipo estava alcoolizado e vai ao médico de trabalho e sai lá com uma ficha de inapto, onde é que está aqui a confidencialidade? Quer dizer, não é difícil perceber o que é que se passou, não é? Mas do ponto de vista legal, eu não posso pôr lá a dizer que ele tinha uma taxa elevada. Muito menos posso informar os recursos humanos: epá, tomem cuidado com o Manel, que andava uns copos. Ele veio aqui e tinha... Isto não existe, não pode. Quando vocês estão a falar com um médico, seja ele o médico que for, seja um médico de família, seja um médico particular, seja um médico do trabalho, ele está sujeito a uma coisa chamada confidencialidade de informação clínica. Portanto, o que dizem ao médico: fica dentro das paredes do gabinete. Ponto. Dali não pode sair para a empresa. O único documento oficial que está previsto é uma ficha de aptidão que diz que ele está apto com condições ou inapto. Não pode ser mais do que isto. Portanto, o que acontece? Mesmo quando eu não digo, isto é uma confidencialidade, não é? Quer dizer, eu vejo a pessoa, dou-lhe um inapto, digo que quero vê-lo passado uns dias, entretanto até lhe faço uma carta, ou faço 2 telefonemas e garanto que ele seja visto no centro de alcoologia e mando para a alcoologia. E digo: vai lá, traga-me informação. Quer dizer, isto é a confidencialidade possível, não é? Mas eu sou obrigado a respeitá-lo. Depois, obviamente, a proibição da dispensa de bebidas alcoólicas, quer dizer, estamos a falar de álcool e depois pormos álcool no refeitório, assim, pois já há formas de contornar, e nos locais nós pomos uma cerveja sem álcool, por exemplo, há formas de permitir alguns refrigerantes. Agora, bebidas com álcool. A adoção de medidas punitivas é a área que nós gostamos de chegar, e eu confesso-vos que por 40 anos de experiência, 40 anos de carreira médica feitos este ano, terei tido 2, 3 casos em que estas situações chegaram até ao limite do processo disciplinar ou da via punição. Não? A grande maioria, como imaginam, eu não tive 2 ou 3 processos de álcool, já tive dezenas, para não dizer centenas, e a grande maioria resolve-se com um bom senso, uma boa conversa com o trabalhador, com dizer-lhe: epá, vamos fazer aqui uma certa tolerância, e eu vou chamá-lo daqui a algum tempo sem lhe dizer quanto para repetir teste,
e se você me volta a aparecer com um destes dispositivos está totalmente verdade. Portanto, eu estou a acreditar que você vai ser capaz de fazer a reabilitação, você é capaz de ultrapassar esta dificuldade, conte comigo para o ajudar. Epá, se volta a infringir, se volta a aparecer aqui. Eu já tive situações em que as pessoas assumiram consumos e que é absolutamente compreensível. Quer dizer, epá, tipo que me aparece e me diz, epá, ontem à noite tive o aniversário do meu filho e pá, eu vi taça de champanhe a mais do que eu costumo. Quer dizer, epá, isso não é um criminoso, quem faz uma coisa não é um criminoso. Só, pá, a empresa só dá 0,0 e já tem 0,2 ou 0,3. Também não está aqui num valor que eu diga assim, epá, este tipo tem grande risco ou pôr as pessoas em grande risco. E, portanto, isto normalmente fica-se por uma conversa dentro do gabinete médico, fica-se pelo agendamento de uma nova consulta, mas não passa disso. Isto é, felizmente, a grande maioria das situações, como vos digo, situações que acabam em litígio, em processo disciplinar com vista ao despedimento, e mesmo aí, nem é assim, porque o processo ia evoluir para aí e antes que chegasse aí, a empresa conseguiu fazer um acordo de rescisão de contrato com o trabalhador, o próprio trabalhador reconheceu a dificuldade de chegar a um acordo, ele foi, sem chegar à fase de ir para o processo com vista ao despedimento. Portanto, isto tem que estar previsto no regulamento, mas tem que dizer em que condições é que pode ir para aí e quais são as condições previstas no caso de ir para aí, mas é uma realidade. É uma realidade desde logo, como digo, porque não é a preocupação do médico. Nós somos ensinados para tratar e para reabilitar, eu não tenho nenhuma vocação para juiz, não estamos aqui para julgar ninguém, nem penalizar as pessoas, o que eu quero de facto é recuperar as pessoas e na medida do possível ajudá-lo, desde que o próprio esteja interessado em ser recuperado. Pois, só para terminar, 3 ou 4 ideias que eu acho que vale a pena ter. Primeiro, que no caso dos trabalhadores com consumo de álcool, eles têm quase 3 vezes mais possibilidade de terem acidentes. O trabalhador que consome regularmente álcool tem 2,7 vezes maior risco. 35%, cerca de 1/3 das pessoas que estão neste momento a dar entrada nos hospitais vítimas de acidente de trabalho estavam alcoolizados. 1 em cada 3. 35%. E cá está. Tem problemas com o álcool, tem problemas com o álcool, e 16% estavam mesmo sobre efeito de álcool no momento do acidente. Notas finais, o álcool não nos faz mais felizes, mais alegres ou melhores pessoas. Não faz desaparecer os problemas laborais, pessoais, sejam quais, esta coisa de beber para esquecer os problemas. O álcool não nos dá problema nenhum e acrescenta mais um, no dia a seguir, além dos problemas que tinha, tem uma dor de cabeça. Os efeitos alucinogénicos, tranquilizantes ou moduladores do humor causados pelo consumo de álcool ou drogas diminuem a esperança de qualidade de vida. E, por fim, o tal risco da descaracterização dos acidentes. Há muito que isto se fazia nos acidentes de criação, obrigatoriamente há muitos anos que se fazia isto. Não se fazia tanto como eu vos dizia há bocadinho. Havia muita mentalidade de que, quer pelas empresas que viam isso para algum facilitismo, quer pelos próprios tribunais que diziam que as companhias são ricas, os sindicatos são pobres. Não é? Hoje isto não existe. E eles avançam mesmo uma descaracterização do acidente. E, portanto, o trabalhador vai assumir ele próprio as consequências das pessoas que subiram por via do acidente. E pronto, era isto que eu tinha para dizer. Eu tentei ser claro, conciso, e estou naturalmente à vossa disposição, se quiserem falar de algo.